Senhor Jesus, amados alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Márcio, estou superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Bom Retiro, pastoreada pelo pastor-presidente Abimael Florencio da Costa. Quero convidar todos a orarmos, agradecemos assim ao Senhor por mais um privilégio de podermos estudar sua poderosa palavra. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te glorificar, te agradecer por essa oportunidade de podermos estudar a tua poderosa palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai amado, toma cada vida em tuas mãos, Senhor. Tira todo impedimento, toda barreira, todo obstáculo. Nos ilumine nesta manhã para que nós possamos entender a tua palavra, Pai, e guardar a tua palavra em nosso coração e colocar a tua palavra em prática. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém? Hoje, pela graça de Deus, iremos finalizar as lições bíblicas da CPAD deste trimestre, que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na lição passada, estudamos a lição de número 12, que teve como tema a conduta do crente em relação à família, o comportamento do crente em relação à família, onde aprendemos qual a conduta do crente como marido, qual a conduta da crente como esposa e, por último, a conduta do crente como filho. E hoje estudaremos a lição de número 13, última lição deste trimestre, que tem como tema a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, que está escrito o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. Está escrito o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. O objetivo geral desta lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Esta lição ela possui também 3 objetivos específicos ao qual devemos atingir em cada tópico. O primeiro objetivo é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Segundo objetivo, apresentar o campo da batalha espiritual. E terceiro e último objetivo é saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Amados, pela graça de Deus, concluímos hoje mais um trimestre de estudos bíblicos. Graças a Deus. Estudamos a carta aos Efésios e tenho a plena certeza de que todos nós fomos ricamente abençoados com todo o conteúdo estudado nessa carta. O tema geral da carta aos Efésios é Cristo
e a sua igreja. E Paulo, ele reservou o último capítulo para tratar a respeito da guerra espiritual que todos nós cristãos em Jesus Cristo nós enfrentamos diariamente. Quanto ao assunto batalha espiritual, infelizmente, amados, alguns acabam subestimando por completo os ataques do inimigo e suas ciladas, e como consequência deixando brechas para que ele venha ali a atuar. Está escrito na palavra de Deus que o nosso adversário, o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, amados. Então nós não podemos brincar de ser cristãos. Tem muita gente brincando de ser cristão, mas nós sabemos que o diabo ele não brinca de ser diabo. A palavra de Deus fala que ele veio para matar, roubar e destruir a nossa vida. Então a igreja. Então, amados, já outros, contrariamente, uns subestimam, já outros eles enaltecem o poder do inimigo e se esquece de que Cristo já derrotou o inimigo na cruz do Calvário e que nos deu a todos nós cristãos o que? Poder contra serpentes e escorpiões. Está lá no Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 19. Assim como os anjos, amados, estão a serviço de Deus e do seu povo, tá? Estão a nosso serviço também como cristãos, como servos do Senhor, os demônios servem a Satanás, que é o seu chefe, cuja missão neste mundo é o quê? Matar, roubar e destruir. Mas nunca nós podemos nos esquecer de uma coisa, de que maior é o que está conosco, que é Jesus Cristo, amados. Então maior é o que está conosco, que é Jesus. Por mais que nós enfrentamos essa batalha espiritual, que o inimigo ele venha a cada momento tentar nos destruir, nós temos que, não podemos nos esquecer que maior é o que está em nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, depois de Paulo ele mostrar aos Efésios, né, nós vimos nos capítulos anteriores, o padrão cristão para os vários aspectos, tá, da vida cotidiana, da nossa vida cristã, o apóstolo Paulo nos conduz para dentro de um ambiente de guerra, de uma batalha. Não se trata de uma guerra comum, de uma guerra física ou política entre homens, mas de uma guerra espiritual em que se luta o quê? Não com armas físicas, mas com armas o quê? Espirituais. Ao finalizar a epístola aos Efésios, Paulo ele convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Então, ele nos convoca como igreja a lutar e a resistir a essa batalha espiritual contra as forças espirituais da maldade, contra as forças do mal. Nessa batalha, a fim de nós suportarmos os ataques e se mantermos firmes na marcha contra o mal, nós que somos soldados de Cristo, a qual a palavra também se refere a todos nós, igreja, como soldados de Cristo, precisamos nos revestir de quê? De toda a armadura de Deus, não só de uma parte da armadura, mas a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele aqui escreve dizendo que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes, para que nós venhamos vencer essa batalha contra essas forças espirituais do mal. Vale, amado, ressaltar que qualquer batalha, amados, qualquer batalha requer o quê? Preparação e estratégia. Um soldado, amados, quando ele vai para a batalha, quando ele se alista para ir para a batalha, para a guerra, primeiramente há uma preparação nesse soldado, para que ele possa estar capacitado para estar na guerra, para enfrentar a batalha e a guerra. Uma certa vez, um amigo de trabalho, ele
ele perguntou para mim, por que eu preciso ir para a igreja? Para que ir para a igreja? Ele era um cristão, né, que tinha se desviado da palavra do Senhor, da presença de Deus. Então ele me perguntou, para que eu devo ir para a igreja? Então eu expliquei para ele, a igreja é como um quartel para o soldado. Nós temos que estar ali na igreja. A igreja ela vai nos trazer a palavra de Deus, a qual vai nos preparar, nos capacitar. O soldado, quando ele está no seu quartel, ele é preparado, ele é alimentado. Para quê? Para que ele possa estar capacitado, fortalecido para quê? Para que no momento da guerra ele possa combater com eficácia. Assim também somos nós. Nós precisamos estar ali na igreja, juntos, no templo, na igreja, aprendendo a palavra de Deus, nos alimentando, nos fortalecendo, aprendendo as estratégias do Senhor. Para quê? Nos revestindo da armadura de Deus, conhecendo as armas espirituais a qual o Senhor nos oferece através da palavra do Senhor. Coloca à nossa disposição através da sua palavra. Para quê? Para que nós possamos estar fortalecidos, preparados, capacitados para poder estar na batalha, enfrentar essa batalha espiritual e sermos o quê? Vencedores. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, amados, qualquer batalha requer o quê? Preparação e estratégia. Ninguém se lança numa luta despreparado. E essa preparação requer o quê? Cuidados que se tornam indispensáveis para o sucesso da batalha. Então nós temos que estar preparados. E é o que nós veremos nesta lição, né, através de 3 tópicos com seus respectivos subtópicos. O primeiro tópico que nós iremos estudar vai falar acerca do preparo espiritual do crente para a batalha. Como nós falamos, nós temos que estar o quê? Preparados para a batalha. Onde nós veremos que para vencer a batalha temos que estar o quê? Fortalecidos no poder do Senhor. Então nós temos que estar fortalecidos no poder do Senhor. Como nós falamos, é uma batalha espiritual. E também, amados, temos que estar vigilantes em toda oração e súplica. No segundo tópico, nós vamos estudar sobre o seguinte assunto, conhecendo o campo da batalha espiritual. Nós temos que conhecer o campo da batalha espiritual, onde nós falaremos sobre as astutas ciladas do diabo, que é o nosso inimigo, sobre o conflito contra o reino das trevas e as agências das potestades do ar. E no terceiro e último tópico, nós vamos estudar sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então, existem armas espirituais que são indispensáveis para nós vencermos essa batalha, onde nós iremos falar sobre a armadura completa de Deus, vamos falar sobre as armas indispensáveis de defesa e, por último, a imprescindível arma ofensiva. Amém? Que todos tenham uma aula abençoada e vamos então ao primeiro tópico desta lição, que vai falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Amados, neste primeiro tópico nós veremos que para vencermos a batalha contra as forças do mal, nós temos que estar o quê? Preparados. Nenhum soldado ele vai para a batalha despreparado. Mas como deve ser este preparo? O apóstolo Paulo ele escreve em sua carta aos Efésios, a qual nós estamos estudando, no capítulo 6, versículo 10, o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos, amados, no grego é endínamo, que significa o quê? Fortalecer, tornar-se forte. Ninguém pode entrar numa batalha o quê? Enfraquecido. Nós não podemos estar numa batalha como nós estamos enfraquecidos, senão nós vamos perecer. Um soldado ele não pode estar numa batalha enfraquecido, senão ele vai perder a batalha, ele vai perecer, ele vai ser destruído. A mensagem do apóstolo Paulo, amados, é que devemos o quê? Nos fortalecer, buscar o poder espiritual
que capacita o crente, que nos capacita a enfrentar os inimigos no campo de batalha. Agora, que tipo de fortalecimento, tá, Paulo se refere e qual a sua fonte? Paulo escreve: fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Então, a fonte está em quem? No Senhor e na força do seu poder. Observe que não se trata aqui de um fortalecimento físico, não é pelas nossas forças, pelo nosso poder, não. Nós vemos que não se trata de um fortalecimento físico, material, mas um fortalecimento que é espiritual. A batalha ela é espiritual. Precisa de um fortalecimento espiritual, precisa de armas espirituais. Nós não temos poder em nós mesmos para enfrentar esta batalha. Precisamos do poder do Senhor, do poder do Espírito de Deus em nossa vida. E como nos é conferido este poder? O próprio aqui comentarista, ele fala, esse excelso poder nos é conferido pelo quê? Tá? Esse poder, pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Então, amados, esse poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo, pelo relacionamento que nós temos com Deus, pela intimidade que nós temos com Deus, pelo andar que nós temos com Deus, tá? Pela palavra do Senhor. Será que nós temos nos alimentado da palavra de Deus, feito a leitura da palavra de Deus? A própria palavra do Senhor fala. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Né? Então, para nós nos fortalecermos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 7, está escrito o seguinte: se vós estiveres em mim, Jesus falou, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será o quê? E vos será feito. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, amados, nós precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo de Deus. A vitória não pode ser alcançada por outro meio, amados. Não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Então não adianta, tá, amados? Conhecer as Escrituras sem obedecê-las. A palavra do Senhor diz para não sermos meramente ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. E quem pratica a palavra é quem obedece a palavra. Então não adianta conhecer as Escrituras sem obedecer a palavra do Senhor. E nem frequentar os cultos sem uma devida genuína conversão. Conversão é o quê? É uma mudança de direção. Tá? Então não adianta você ir aos cultos sem ali ter tido uma mudança na sua vida. Tá? Isso não é suficiente, tá? Para que você venha vencer a batalha espiritual. Essa batalha a qual nós vivemos. Muitas pessoas perdem a batalha, não conseguem resistir a essa guerra espiritual porque realmente não são obedientes à palavra, tá? E também não tiveram uma verdadeira mudança na sua vida. Não obstante, amado, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então, esse poder de Deus ele está disponível a cada um de nós, amados. Ele está disponível a cada um de nós, o poder do Senhor. A palavra do Senhor diz no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 19. Olha como é que ela está disponível para nós. Diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, esse poder ele está disponível a cada um de nós. Basta nós termos comunhão com o Senhor, basta nós obedecermos a palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra de Deus,
ser cheio do Espírito Santo de Deus, tá? E termos realmente uma verdadeira mudança na nossa vida. Só assim nós receberemos esse poder do Senhor, seremos fortalecidos do poder do Senhor, com a força do poder de Deus, e poderemos assim estar preparados para essa batalha espiritual a qual nós enfrentamos a cada dia. E não só ser fortalecido no poder, mas nós também temos que ser o quê? Vigilantes em toda oração e súplica. Vigilante. O soldado que ele não é vigilante, ele pode ser pego desprevenido. Tá? Como nós falamos, citamos anteriormente, a palavra do Senhor fala que o diabo, nosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está esperando somente uma brecha. E aqueles que estiverem dormindo, eles vão perecer. Tá? Eles vão perecer. Aquele que estiver dormindo vai perecer, vai perder a batalha. Então nós temos que estar vigilantes. Estar vigilante é o quê? Estar atento a cada momento. O soldado, se ele não estiver atento numa guerra, numa batalha, ele pode ser abatido a qualquer momento. Um soldado que não estiver atento no seu posto de vigilância, ele poderá ser abatido a qualquer momento. E vigilante o quê? Em toda a oração e súplica. O apóstolo Paulo, ele enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da o quê? Oração. Oração é o quê? Oração é o diálogo com Deus, é o diálogo com o Pai. Nós temos que ter diálogo com o Pai, nós temos que ter intimidade. E a intimidade ele vem através do diálogo, do relacionamento. Então nós temos que falar com o Pai, né? Falar com Deus. Não é possível entrar no combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual que é a oração. Lucas capítulo 21, versículo 36 diz assim, vigiai, pois em todo tempo orando. Então nós temos que vigiar e orar em todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que estar em oração. Independente do local onde nós estamos, amados. Nós temos que estar em oração em todo o tempo. O apóstolo Paulo ele fala no versículo 18 do capítulo 6, diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós temos que orar, estar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, nós falamos, é uma batalha espiritual, nós temos que estar em espírito a cada momento. Independente do local, nós temos que estar em oração, nós temos que estar ligados em Deus, em todo o tempo estar ligados em Deus, seja em casa, seja na rua, no trabalho, e etc. Nós temos que estar a todo momento ligado com Deus, amado, porque nós estamos enfrentando uma batalha, nós temos que estar vigilantes e orando em todo o tempo. Nós temos que estar atentos a todo o tempo, falando com o Senhor, pedindo a Deus que nos guarde, pedindo a Deus que envie seus anjos para acampar ao nosso redor, pedindo a Deus que nos livre das ciladas do inimigo, das setas malignas. Nós temos que estar ligados, porque o diabo, como nós falamos, ele não brinca de ser diabo. A qualquer momento ele pode nos atacar para nos destruir, independente do local onde nós estamos. Então nós temos que estar ligados, amados, ligados no Espírito, tá? A cada momento. Então a expressão orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito significa o quê? Clamar pelo favor divino em qualquer circunstâncias e oportunidades. Esse clamor deve estar o quê? Acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Como nós falamos, se nós estivermos atentos, vigilantes, né, a todo momento ali ligados em Deus, nós vamos estar sujeitos aí às ciladas, às investidas do inimigo. E é isso que ele tem feito com muitos crentes que estão desligados, que não estão atentos. Eles têm investido nesse crente, tá? Ele não vai, amados,
investir naquele crente que está ali ligado, que está ali, que é um crente de oração, que está ali vigilante a cada momento, que está ali fortalecido no seu. Não, amado, ele vai investir, tá? Ele vai investir naquele que está fraco, aquele que está doente, aquele que não vigia, tá? Aquele que não está atento. Então, para nós estarmos preparados nessa batalha espiritual, nós temos que estar fortalecidos no poder do Senhor e temos que ser vigilantes em toda a oração e súplica. Tá? Como nós falamos, um soldado em uma batalha, ele tem que estar vigilante em todo o tempo, senão ele pode ser abatido. E não é diferente com todos nós servos do Senhor, com nós de igreja do Senhor. Nós temos que estar vigilante a todo tempo, porque a nossa batalha ela é espiritual. Não é uma batalha, como falamos, entre homens, é uma batalha que você está vendo, né, com seus olhos carnais, não. Mas é uma batalha espiritual. Temos que estar todo o tempo nos comunicando, em comunicação com o Senhor. Temos que estar. Então, temos que estar fortalecidos no poder do Senhor e vigilante em toda oração e súplica para estarmos preparados espiritualmente para esta batalha. Segundo tópico que nós iremos estudar, amados, é que nós temos que conhecer o campo da batalha espiritual. Nós temos que conhecer o campo da batalha espiritual. Toda batalha tem seu campo de ação e envolve todos os aspectos, tá? Envolve todos os aspectos próprios de uma guerra, como o lugar de combate, os inimigos, a estratégia, as armas de defesa e de ataque. O campo de batalha espiritual não se limita a alguma área geográfica e terrena, como falamos, não é nada físico, é espiritual, mas abrange todo e qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. Onde estiver um crente fiel sequer, ali se tornará um campo de batalha. Então, amados, no segundo tópico nós vamos estudar sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. No versículo 11 e 12 da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares o quê? Celestiais. Então ele está falando sobre essa guerra espiritual a qual nós enfrentamos. E ele fala que são nos lugares celestiais. Como nós falamos, essa luta, essa guerra, essa batalha, ela é o quê? Espiritual. O apóstolo ele declara enfaticamente que essa batalha, amados, ela não é física, nem terrena, mas ela é o quê? Espiritual. Essa declaração nós vimos aqui no versículo 12. É nos lugares celestiais. Né? Ele fala, porque não temos que lutar contra carne e sangue. A expressão carne e sangue denota o quê? A espécie de batalha não é uma luta de homens contra homens, mas é luta o quê? Espiritual contra os inimigos, contra inimigos espirituais. Então essa luta ela é espiritual. Contra o quê? Inimigos espirituais. Nós vemos no versículo 12 ele falando que essa luta é nos lugares celestiais. Isso indica que se trata de uma luta espiritual, não terrena, no mundo espiritual, no âmbito espiritual. E quem são os inimigos nesta batalha, amados? Quem são nossos inimigos nesta batalha? O apóstolo Paulo fala no versículo 11 que temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá? Nosso inimigo, um dos nossos inimigos é quem? É o diabo, que ele arma ciladas contra nós. Então, amados, aqui na lição, o comentarista ele
ele escreve o seguinte, que a expressão ciladas do diabo, tá, indica que as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Então o diabo está a cada momento armando que ciladas, armadilhas para que venha nos derrubar, para que nós venhamos a cair, para que ele venha nos o que? Destruir, para que ele venha destruir a igreja do Senhor. O líder desse reino é identificado como quem? Como diabolos, que significa caluniador, que significa o quê? Acusador. Tá? Esse é quem? Esse é o diabo. Quem é ele? O diabo é o quê? A palavra do Senhor se refere a ele como um querubim caído, está lá em Ezequiel 28, 12 a 17. Ele é o chefe geral de todos os anjos que o acompanharam na sua rebelião contra Deus. Ele é chamado que é o príncipe deste mundo, o Deus deste século, é o grande dragão, a antiga serpente. Ele é o principal inimigo do crente nesta batalha. Tá? Ele combate pessoalmente e comanda, amados, seus espíritos maus contra cada um de nós. Então, ele significa também caluniador, acusador. Tomado de fúria por meio do espírito de erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja. Ciladas, laços para nos destruir. E o comentarista aqui cita algumas dessas astúcias ao qual ao qual provém dele, que é o que? Confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Então, amado, diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Então, amados, para que nós venhamos vencer as ciladas do diabo, nós temos que nos revestir de toda, não só de uma parte da armadura, de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que nós venhamos estar firmes diante dessas ciladas, diante das armadilhas do inimigo. Tá? Nós não podemos dar brecha em momento algum. Tá, amados? Nós não podemos dar brecha em momento algum, porque o diabo tem as suas astúcias, e são várias a qual ele cria para poder o quê? Para poder nos destruir, para poder destruir a igreja do Senhor. Então nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Então, amados, nós vimos no versículo 11 que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para estarmos firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo, as ciladas que o diabo ele arma contra nós individualmente, arma contra a igreja. E vimos algumas dessas suas astúcias. E agora, o apóstolo Paulo, no versículo 12, ele fala que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós vamos ver que existe um conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. É um conflito que é espiritual. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o quê? Contra o reino das trevas, o reino do mal, as regiões celestes. Como Paulo falou aqui no versículo 12, nos lugares o quê? Celestiais. É algo que é uma luta, uma guerra espiritual. Essas declarações, elas indicam que a batalha não é física, mas ela é o que? Travada no mundo espiritual. O conflito é contra que as hostes que debaixo da autoridade do diabo, o nosso inimigo, mantém os homens na escuridão. 1 João 5,19 está escrito o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está o quê? No maligno. Então essas hostes debaixo da autoridade do diabo, ela mantém os homens o quê? Na escuridão. Cega o entendimento do homem. É por isso que nós vemos as pessoas fazendo coisas terríveis, pessoas que estão debaixo o quê? Da autoridade, tá? Que estão o quê? Sendo influenciados pelo quê? Pelo diabo e suas hostes e seus demônios. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é o quê? É espiritual. Tá? Como nós falamos, é algo que nós vemos
que nós observamos com nossos olhos carnais, não, mas é algo que é espiritual. E ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área que é coletiva. Então essa luta, essa guerra, essa batalha contra o diabo e seus demônios não é só individual, na área individual, mas também na área que é coletiva. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9 está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. Temos que resistir, amados, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então não é só individual, mas também na área coletiva da igreja, tá? No âmbito da igreja também. Então, amados, nesse conflito contra o reino das trevas, existem as agências das potestades do ar. O apóstolo Paulo ele fala que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como nós falamos, principados, potestades, príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade, demônios ali que estão ali sob a autoridade do diabo e o qual lutam contra cada um de nós. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. O primeiro deles, eles são poderosos. O título, principados e potestades, indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. Segundo, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. E eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Então, amados, eles não estão para brincadeira, eles estão, como diz, aqui para roubar, nessa guerra, para roubar, matar e destruir, para destruir a cada um de nós, para destruir a igreja. Mas apesar desse imenso império do mal, tá? A igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer. Por quê, amados? Pois o Senhor da igreja está elevado ao nível muito maior, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Louvado ao nome santo do Senhor. Então, amados, não tema, tá? Nós vivemos em uma batalha espiritual, mas não tema as forças do mal, porque o nosso Senhor, ele está acima de todo o mal, de todo o principado, poder e potestade e domínio. Louvado o nome santo do Senhor. O terceiro e último tópico dessa lição, nós vamos falar sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então, nessa batalha espiritual, como nós aprendemos, existem armas espirituais ao qual o Senhor deixou disponíveis para cada um de nós, para que nós possamos resistir ao dia mal, para que nós possamos vencer essa batalha. O apóstolo Paulo, ele escreve em sua carta sobre essas armas espirituais. Ele fala sobre a armadura de Deus e o que compõe essa armadura. Ele diz o seguinte a partir do versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estando, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano, ao qual o romano ele tinha sua armadura
e o qual ele utilizava dessa armadura para que ele ficasse protegido quando ele fosse para a guerra, quando ele estivesse na guerra, no combate. Aquela armadura ele protegia os pontos vitais do soldado para que ele viesse a não ser atingido nesses pontos e viesse ali a perecer, ali a perder a batalha. Assim também é conosco com relação à armadura de Deus. A armadura de Deus, a qual o Senhor deixa disponível para nós, as armas espirituais, o componente dessa armadura que o Senhor deixa disponível para nós, para que nós venhamos o quê? Resistir no dia mau, resistir na batalha, para que nós venhamos ficar protegidos na batalha e ali permanecer firme na batalha, ali lutando esse combate. Essa expressão, toda a armadura, a qual o apóstolo Paulo ele se refere aqui na sua carta, traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Então, quando o apóstolo Paulo se refere aqui a tomar toda a armadura, ele fala o que? Ele se refere a essa armadura completa de um soldado fortemente armado. E o interessante é que ele fala para tomar toda a armadura, você tomar posse de toda a armadura, não só um componente da armadura, uma parte da armadura, não. Mas nós temos que tomar posse de toda a armadura, tá, amados? Toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes, né? Possamos estar firmes no dia mau. Então, na carta, a orientação não é para usarmos armas próprias, né? Mas sim armas espirituais. Mas tomar o que? O equipamento dado por quem? Por Deus. Esse equipamento é nos dado por quem? Por Deus, não pelo homem. Não são equipamentos, como no caso aqui do soldado romano, físicos, materiais, não. Mas o que nós estamos nos referindo aqui, o apóstolo Paulo está se referindo, é o equipamento dado por Deus. São as armas espirituais dadas por Deus para que nós possamos resistir bravamente ao dia mau e marchar contra as potestades do ar. E dentro dessa armadura completa, a qual Deus nos disponibiliza, tem os componentes dessa armadura, as armas indispensáveis, tanto de defesa como também de ataque, ao qual nós iremos estudar. Nós vamos ver aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor, disponíveis a cada um de nós, para que nós possamos aqui resistir bravamente às investidas do inimigo e de todos os seus demônios, e assim marchar contra esses demônios, essas potestades do ar. Nós vamos ver primeiro, tá? Uma dessas armas, esses componentes da armadura é o que? O apóstolo Paulo fala que nós devemos estar, pois firmes, tendo cingidos os nossos lombos com a verdade. Cingir os lombos com a verdade. Essa peça, ela retrata que retrata isso aqui, cingir os lombos com a verdade, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Segundo Coríntios capítulo 13, versículo 8, diz assim, porque nada podemos contra a verdade, nada pode contra a verdade, senão pela própria verdade. Então, amados, cingir os lombos com a verdade, o que o apóstolo Paulo aqui cita na sua carta, em outra versão, diz cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto, amados, era a peça que cinge, isto é, que segura ou prende as roupas à cintura. Então, o soldado romano ali, ele usava na sua armadura um cinto, ao qual ali ele segurava, prendia a sua armadura ao seu corpo. Usava-se no armamento romano um cinto para prender a couraça e o resto da armadura, para assim dar o que? Mais mobilidade ao soldado no combate, não ficar tudo solto, mas ali ele ter mais mobilidade, ele de se movimentar ali no combate. Na armadura de Deus, isso nós estamos falando da armadura física, a armadura do soldado romano, mas na armadura de Deus, este é o cinto da verdade, amados, que devemos utilizar. Devemos estar cingidos com a verdade, seguros na verdade de Cristo, na integridade.
A igreja, ela está fundamentada na verdade. E este é o fundamento eterno. Por isso, amados, devemos nos cingir com o cinto da verdade. A verdade tem que fazer parte da nossa vida. O diabo, nós sabemos que o diabo é o quê? É o pai da mentira, um enganador. Mas nós temos o quê? Temos a verdade. O termo grego que Paulo utiliza para a verdade é aletheia e significa verdade em qualquer assunto ou consideração, que é verdade em coisas relativas a Deus e aos deveres do ser humano, verdade moral e religiosa. A verdade é tal como ensinada na religião cristã com respeito a Deus e à execução de seus propósitos através de Cristo e com respeito aos deveres do homem, opondo-se igualmente às superstições dos gentios e às intervenções dos judeus e às opiniões e preceitos dos falsos mestres. Em outras palavras, amados, a verdade deve estar presente em nossa fé, palavras, atitudes e cultos. O nosso proceder deve inspirar nas pessoas a verdade, a ponto de que, ao olhar para nós, elas enxerguem uma referência nesta área. No dia mau, não caia, amados, na tentação do engano ou da mentira, mas fale, viva e seja um reflexo da verdade. Amém, irmãos? Outra arma indispensável de defesa é qual é? Nós temos que vestir a couraça da justiça. O apóstolo Paulo ele descreve que nós temos que vestir a couraça da justiça. Segundo o comentarista, ela trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Uma malha de proteção aos órgãos vitais. A couraça é a parte da armadura que protege o peitoral e as costas, desde o pescoço até o final das costas. Então essa couraça ela protegia o soldado ali no momento da batalha, tá? Na guerra, protegia tanto o seu peito como as suas costas, onde ali pontos vitais, órgãos vitais no seu corpo. E espiritualmente a parte da armadura de Deus, visto que é a parte importantíssima da armadura de Deus, visto que um ataque nesta parte do corpo tem muitas chances de ser o quê? Letal, pois há muitos órgãos importantes nessa região. Então o apóstolo Paulo ele escreve que nós temos que vestir a couraça da justiça, essa proteção tanto para o peito como para as costas. A finalidade dessa couraça era o que? Era defender. Então era uma arma de defesa, isto é, proteger o que? O peito. A justiça ela deve permear a vida e os atos do lutador cristão. Segundo o comentarista, ele diz que ela refere-se, essa justiça, à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, a retidão, a integridade, ela tem que permear a nossa vida. Se nós não queremos dar motivo para que o inimigo ele venha atuar na nossa vida, venha a vencer essa batalha contra nós, nós temos que ter uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida uma vida ética, porque justiça aqui, quando Paulo se refere à justiça, o que significa justiça aqui é isso, estado daquele que é como deve ser, significa justiça, condição aceitável para Deus, integridade, virtude, pureza da vida, pensamento, sentimento e ação corretos. Então, quando você é uma pessoa correta, é uma pessoa íntegra, uma pessoa que não vive, é um cristão que não vive na corrupção, não tem uma vida totalmente contrária à palavra do Senhor, com certeza você não será assim, não será uma presa fácil para o inimigo. Agora, se você vive uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, não vive uma vida íntegra, não vive uma vida correta, vive na corrupção, não é um bom exemplo, então com certeza você será uma presa fácil nas mãos, nas investidas do inimigo. Então nós temos que vestir a couraça da justiça. Outra arma indispensável de defesa que nós devemos também utilizar é que nós temos que calçar os pés na preparação do evangelho. O soldado romano, ele diz aqui, o próprio
comentarista, que ele utilizava, se ele vestia de um calçado, tá, em couro que tinha solas cravejadas para dar o quê? Estabilidade. Então, amados, por quê? Porque os calçados, eles são importantes para os pés do soldado que vai para a guerra. Nos tempos romanos, em que Paulo se inspirou para fazer a analogia às armas, o soldado utilizava um tipo de sandália com cravos nas solas que ajudavam o quê? Ajudavam o soldado a não deslizar no momento da batalha, dando-lhe o quê? Segurança, até mesmo porque naquela época a luta era corpo a corpo. O soldado ele tinha que ter firmeza, ele tinha que ter segurança ali, então ele tinha que ter essas sandálias de couro com cravos nas solas para ajudar ele a não deslizar, para dar segurança a ele, para dar estabilidade a ele no momento ali do combate. Para nós também, no momento do combate, nós temos que também estar calçados aí na preparação do Evangelho. Então, essa expressão calçados na preparação do Evangelho da paz tem a ver com o quê? Com a segurança da mensagem que pregamos. Então, nós temos que estar seguros da mensagem que pregamos, seguros do Evangelho que tem poder transformador, ao qual nós pregamos. Então, refere-se ao que a firmeza do evangelho, que o Evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Então, outra também arma de defesa, quando devemos utilizar na armadura, quando devemos tomar na armadura, é o que? Nós devemos tomar, sobretudo, o escudo da fé. O apóstolo Paulo, ele cita em sua carta que nós temos que tomar, sobretudo, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, amado, o inimigo a todo momento, ele ali tenta investir em cada um de nós, para lançar dardos inflamados em nossa direção, para tentar nos influenciar, para tentar minar a nossa fé, para tentar nos desanimar a todo momento, para tentar fazer que nós venhamos parar de crer na salvação, na vida eterna. Então, amados, nós temos que, como o apóstolo Paulo aqui se refere, nós temos que tomar o escudo da fé. Esse escudo, o escudo que o soldado romano ele utilizava, era um escudo que protegia o corpo dele todo. Era um escudo que fazia a proteção toda desse soldado. E para quê? Para que quando ele estivesse na guerra, no combate, e viesse aquelas flechas inflamadas, ele viesse a estar com o corpo protegido, seus órgãos vitais protegidos, para que ele não viesse ao quê? Para que ele não viesse a perecer. O segundo comentarista, ele diz que esse escudo ele era longo, retangular, feito de madeira e couro. Para quê? O escudo protegia o corpo inteiro dos dardos incendiários, das flechas incendiárias que vinham do inimigo em direção ao soldado. E refere-se ao quê? A fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões. Então, o diabo a todo momento ele tenta minar, como nós falamos, a nossa fé. Ele tenta abalar a nossa fé, para que nós não venhamos nos manter com a fé inabalável em Deus. Ele lança dardos inflamados para quê? Para que nós venhamos a ter dúvida daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, dúvida da salvação, dúvida da vida eterna. Então, amados, nós temos que também utilizar o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E também, aqui, mais uma arma de defesa que nós devemos utilizar na nossa armadura, tá? Na armadura de Deus é o que? Que faz parte da armadura de Deus é o que? O capacete da salvação. O capacete ele protegia a cabeça do soldado romano. Então, amados, segundo um comentarista, diz que era um capacete pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça e refere-se à certeza da salvação que nós temos, tá? Que já recebemos em Cristo, e a convicção da plena salvação no último dia. Então o diabo, ele a cada momento ele tenta lançar coisas na nossa cabeça, para que na nossa mente, para que nós venhamos o quê? A não ter mais a certeza da salvação, para não ter mais convicção da plena salvação.
da vida eterna, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, amados, o capacete da salvação, ele nos protege, ele vai o quê? Nos proteger das investidas do inimigo sobre a nossa mente. No grego, a palavra capacete é perikefalaia. O capacete servia para proteger a cabeça. Nos tempos antigos, os capacetes eram feitos com figuras decoradas de animais ou carrancas para intimidar o adversário ou para representar o usuário do capacete. O apóstolo usou a figura do capacete para representar o quê? A salvação. A cabeça é a parte mais vulnerável do corpo, por isso o lutador a protegia com um capacete. As figuras representativas usadas no capacete tinham o objetivo de mostrar a força e a inteligência do lutador. O crente, por sua vez, toma posse do capacete da salvação, que é a segurança máxima de sua vida, pois se a cabeça for atingida, ele corre o risco de perder a salvação. Então, amados, que nós venhamos também a usar o capacete da salvação, que é mais uma peça, mais uma arma de defesa da armadura de Deus, a qual nós devemos utilizar para resistirmos às investidas do inimigo contra a nossa vida. E por último, amado, nós vamos estudar sobre a imprescindível arma ofensiva, a arma que é utilizada tanto para defesa, como a arma utilizada pelo soldado, tanto para defesa como para ataque. O apóstolo Paulo ele cita em sua carta que nós devemos tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que? A palavra do Senhor, a palavra que tem poder, a palavra que não volta vazia, a palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, a palavra que tem poder. Então, amados, essa é a espada do Espírito, a palavra. O soldado romano ele utilizava a espada tanto para defesa como ataque. Nós também utilizamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tanto para nos defendermos das investidas do inimigo, como também quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Essa é a espada do Espírito, a qual nós devemos também usar aqui, que faz parte da armadura de Deus. Então, o comentarista ele diz que ela é a única arma disponível tanto para defesa quanto para ataque. O termo grego para ela significa espada curta. Isso significa que o combate é o que é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Então, amado, esse combate ele é pessoal, esse combate ele é diário, ele acontece, como diz aqui o comentarista, ele é corpo a corpo, é todo momento nós estamos lutando nessa batalha espiritual. Então nós precisamos de quê? Nós precisamos dessa arma curta, nós precisamos dessa arma de ataque e de defesa, nós precisamos da palavra do Senhor. Nós vemos que Jesus, ele quando foi tentado no deserto, ele venceu através do quê? Através da palavra de Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E nós também vamos vencer através do que? Da palavra de Deus. É por isso que nós temos que nos alimentar da palavra, é por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus, estar sempre, amados, cheios da palavra de Deus na nossa vida, louvado é o nome santo do Senhor, para que nós venhamos a vencer as investidas do inimigo. Então a espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, amados, as armas ao nosso dispor são indispensáveis para o quê? Para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos o quê? Inabaláveis. Então, na armadura de Deus, nós estudamos tanto armas de defesa como armas de ataque. Nós estudamos sobre o cinto, que significa a verdade, a couraça da justiça, falando de retidão, sapatos, ao qual são sapatos, fala sobre a paz que vem das boas novas, do evangelho da salvação. Falamos sobre o escudo da fé, ao qual vamos nos defender dos dardos inflamados do inimigo, o capacete da salvação, que vão nos defender contra as investidas do inimigo sobre a nossa mente, sobre nossos pensamentos, tentando fazer com que nós não cremos mais na salvação, e a espada
do Espírito, que é o que? A palavra de Deus, um armamento tanto para defesa como para ataque, ao qual nós podemos utilizar para nos defendermos, como também para derrubar, atacar as fortalezas de Satanás, e todos ali os seus demônios, ao qual estão ali governados pelo diabo para poder investir contra a nossa vida. Conclusão: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelência, grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com o quê? Com a armadura de Deus. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor. Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de estudar a sua poderosa palavra. Vamos agora orar, agradecendo ao Senhor por esta manhã maravilhosa na sua presença, aprendendo a sua palavra. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, esse privilégio de podermos, Pai, estudarmos esta lição, estudarmos a Tua palavra, Senhor, e aprendermos acerca, Pai amado, da Tua armadura, Senhor. Ó, Pai, como nós devemos estar preparados, Senhor, para esta guerra espiritual, ao qual nós aprendemos no dia de hoje, Senhor, que falou sobre batalha espiritual, Senhor. Muito obrigado por aprendermos que existem armas espirituais a nosso favor para que nós possamos vencer o dia mal, Senhor, e estarmos firmes, Senhor, nesta batalha. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoa cada aluno, Senhor. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor e até a próxima lição, se assim Deus nos permitir.